Olá, queridos alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Débora. Na aula de hoje, o assunto sobre unidade 4, lá no livro didático, e o conteúdo envolve frações, volume e polígonos. São os novos conteúdos agora do bimestre. Eu peço para que vocês peguem o material didático e acompanhem a explicação junto comigo, tá? Hoje nós trabalharemos o conteúdo de frações, a ideia de fração, como que desenvolve uma fração, como que é a característica de uma fração, numerador, denominador. Então, nós iremos aprender passo a passo, tá? E relembrar. Para quem já sabe, vamos relembrar. Muito bem. Frações. Em nosso dia a dia, é comum dividirmos em partes alguns alimentos, por exemplo, bolo, pizza, frutas, tortas, pão e etc. Ao dividirmos esses alimentos, estamos, na verdade, fracionando-o, ou seja, fracionar é o mesmo que dividir. Fração nada mais é do que uma divisão, então fracionar significa dividir. Dividir uma pizza. O legal de fração, que um dos exemplos mais didáticos que existe para trabalhar a fração é pizza. Quem gosta de pizza, levanta a mão e grita eu. Eu gosto também. Então, fração é um dos exemplos que se usa para um entendimento bem claro, né, de como que é uma fração. Como que a gente pode trabalhar numerador, denominador, leitura de fração, né, através de uma pizza, que é uma delícia. Então, muito bem. A fração é formada por dois elementos, numerador e denominador. O denominador é o número que fica embaixo e indica em quantas partes a figura, objeto, o alimento foi dividido. O denominador indica o total de partes. O numerador representa o número que fica em cima e indica quantas partes da figura foram pintadas, foram comidas ou foram consideradas, tá? Dependendo da situação. Então, vamos lá para o exemplo de leitura de fração. Um meio. Imagina que uma pizza inteira foram divididas. Então, uma pizza foi dividida em duas partes. Então, essa aqui, ó, é o total que foi dividido ou fracionado, foi em duas partes. E essa aqui significa o quê? O numerador significa as partes que foram consideradas. Imagina que você tem uma pizza inteira e você vai dividir bem ao meio. Vai ficar o quê? E se você comer um pedaço dessa pizza, um pedaço dessa metade, então vai cair aqui, olha, nesse exemplo de fração, tá? Outro tipo de leitura de fração, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 e 9/10. Atenção aqui, uma dica. Do número 11 para cima, ou seja, quando no denominador estiver o número 11, para cima, lê-se normalmente o número acrescido da palavra avos, ou seja, até o 10 nós lemos décimos, 9/10, 8/10, mas a partir do momento que o denominador ele fica 11, você já vai ler o número 11 e vai acrescentar a palavrinha avos. Por exemplo, 10 onzeavos, 9 onzeavos, entendeu? Olha aqui, 11 14avos, uns exemplos, 23 e 32 avos. Então, isso aqui é um exemplo. Não tem como a gente chamar isso aqui de 32 décimos, tá? Porque não é 10. Então, nós chamamos de o número acrescido da palavra avos. Então, 23, 32 avos, 11, 14 avos. Quando o denominador for 10, 100 ou 1000, a gente vai ler décimo, que é igual esse exemplo aqui, ó, décimo. Quando tiver 100, centésimo. Quando tiver 1000, milésimo, tá? 1 milésimo, 2 milésimos, tá? 1 centésimo
Então, esse aqui é um exemplo. Certo. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de fração, tá bom? Olha só, lembra que eu falei que a pizza é um dos melhores e mais deliciosos exemplos que tem para trabalhar fração? Então, aqui nós temos um exemplo, nós temos uma figura que foi dividida em quantas partes? Foram divididas em 8 partes. E quantas partes aqui foram consideradas? Vamos supor que isso aqui seja uma pizza. Foram divididas em 8 pedaços aqui, ó. 8 pedaços e foram consideradas, ou seja, foram comidas aqui, ó. 5 pedaços de pizza. Imagina que eram 8 pedaços e 5 pessoas tiraram aqui, ó, um pedaço para cada. Então, como que fica a fração? 5 oitavos, tá? Aqui a mesma coisa. A pizza foi dividida em 8 pedaços e apenas uma pessoa retirou uma fatia. Então, como que vai ficar a leitura da fração? 1 oitavo. Outro exemplo, uma pizza inteira foi dividida ao meio. Essa pessoa aqui retirou essa metade. Então, como que vai ficar a leitura da fração? Meio, 1 meio. Porque esta parte aqui foi considerada, tá? 1 meio. E aqui, essa pizza ela foi dividida em 6 pedaços. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 3 pedaços aqui foram considerados. Então, são 3 sextos. Nesse outro exemplo, a pizza foi dividida em 8 pedaços e foram considerados 4 pedaços. Olha, 1, 2, 3, 4. Então, nós dizemos que 4 foi essa quantidade aqui que foi considerada, ou seja, alguém retirou, né, para comer aqui esses pedaços. Então, 4 de quanto? De 8. Então, se chama 4 oitavos. E aqui nós temos também outros exemplos. 1 quarto, 2 oitavos, 1 quarto e 4, 16 avos. Eu posso chamar isso aqui de 4 décimos? Não, porque aqui não tem o 10 no denominador. Então, é 4 e 16 avos, tá bom? Muito bem. Agora, é a sua vez. Encontre a fração que corresponde a cada figura. Então, aqui nós temos já a primeira fração, né? Aqui nós temos a primeira fração, uma imagem, foi dividida em 2 partes e uma parte apenas foi considerada. Então, como que nós fazemos a leitura da fração? Meio. E aqui no segundo exemplo, a figura foi dividida em 6, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que a gente faz para ler essa fração aqui? Quantas partes dessa figura foram consideradas, foram pintadas? Então, como que vai ficar a leitura dessa fração? Foram divididos em quantos pedaços ao todo e foram considerados quantos? Então, você vai analisar aqui, tá? Você pode responder no caderno de matemática também. E aqui, nós temos um outro exemplo de uma figura que foi dividida em 3. 1, 2, 3. Então, tem 3 ao todo. A gente já sabe, se foi dividido em 3, o 3 vai ser o quê? O denominador. Então, e foram consideradas quantas partes da figura? Aí você vai marcar, tá? E assim por diante. E assim por diante. Você vai analisar cada fração e vai escrever qual é a leitura de fração que corresponde a essas imagens, tá bom? Muito bem. Certinho, agora você vai lá para o seu material, no livro didático. Aqui logo no início, nós podemos ver algumas crianças em um parque, em uma praça. Tem até aqui um garotinho que já está estudando aqui, fração. E eles estão em um momento de diversão. Mas como eu falei que a matemática, ela está sempre em toda parte, né? Então, só nessa situação aqui, nós já vemos algumas
situações que envolvem a matemática. Então, aqui nós temos temperatura, aqui a menina vai comprar um sorvete, e ela com certeza já vai trabalhar aqui as questões de cédulas de dinheiro, né? E também aqui o rapaz parece que está analisando um gráfico. E além de outras crianças também estarem fazendo jogos com dado, enfim. Então, agora nós vamos dar início aqui ao conteúdo no livro, tá? Frações, volume e polígonos. Neste capítulo, você vai aprender mais sobre frações e entender o que é volume. Vai estudar sobre ângulos maiores e menores do que o ângulo reto e conhecer os tipos de triângulos também. Então, aqui nós temos já algumas imagens que nos dá a ideia de volume, de medida de capacidade. E aí nós vamos conhecer agora alguns conceitos. Uma parte, duas partes e várias partes. Quando nós falamos nessa palavrinha, ó, parte, o que significa isso? Nós lembramos de qual conceito? Fração. Então, vamos lá. Dorothy foi em uma loja de utensílios para a cozinha comprar formas de bolo especiais. Veja a seguir os modelos pelos quais ela se interessou. Esta forma possibilita assar bolos de 2 sabores ou mesmo do mesmo tamanho. Então, aqui nós temos essa forma que ela observou. Dá para assar 2 bolos, dá para assar bolos de 2 sabores. Então, aqui fica um sabor e aqui fica outro sabor. Que fração do bolo corresponde a cada sabor? Sabendo que cada sabor corresponde a metade do bolo, então qual vai ser a fração aqui? É bem fácil. Segundo pontinho. Com essa forma, você assa 4 sabores do mesmo tamanho de uma vez. Então, aqui, olha, nós já temos uma forma diferente, que já dá para assar 4 sabores de uma vez. Complete a frase abaixo com uma fração. Cada sabor representa que fração do bolo? Ou seja, se aqui for um sabor de chocolate, vai representar que fração do bolo? Se aqui for um sabor de morango, vai representar que fração do bolo? Então, cada sabor, como eles são diferentes, cada um deles vai representar que fração do bolo? Aqui. Todas as partes podem ser do mesmo sabor, assada em 2 ou em 4 partes iguais. Ela também gostou muito dessa forma. Olha, essa forma aqui já cabe mais, né? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em quantas partes iguais o bolo fica dividido nela? Então, aqui tem quantas partes? Tem 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em quantas partes iguais o bolo fica dividido nela? Ou seja, tem quantas partes aqui? Quantas partes? Acabei de contar com vocês, aí você vai colocar. Cada parte é 1/8 do bolo, ou seja, aqui é 1/8, aqui também, aqui também. Então, cada parte é 1/8 do bolo todo, tá bom? Você já aprendeu que para representar com fração, uma parte de um total, escrevemos o 1 acima do traço e o número total de partes abaixo do traço, certo? Então, escreva a fração 1/8. Você vai colocar aqui 1/8. 1/8, tá? Que representa aqui, olha, cada parte dessa forma. 1/8, aqui é 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Mas e se aqui tivesse um sabor e aqui também tivesse outro? Seria o quê? Se aqui tivesse um sabor de chocolate e aqui também tivesse um sabor de chocolate, então seria 2/8. Mas como aqui não tem nada ainda aqui dentro, nenhum sabor, então
já se entende que cada parte dessa equivale a 1/8, tá? Você já aprendeu, certo? Aí aqui você vai representar 1/8, né? Muito bem. Dorothy fez um bolo de 4 sabores, na forma repartida em oitavos. Ou seja, essa forma aqui, ela é dividida em 8 partes, tá? 8 partes. Só que ela fez 4 sabores aqui. Aqui ela fez um sabor, 1, 2, 3 e 4. Então, quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? Ela fez quantas partes de cada sabor? Quantas partes? Ó, quantas partes de cada sabor? Aqui tem 2 partes, né? Ó, para cada sabor ela usou quantas partes? Então, você vai colocar, tá? Para representar as partes do bolo que corresponde ao sabor de chocolate, podemos escrever a fração 2/8. Então, lemos 2/8. Escrevemos acima do traço o número de partes do sabor de chocolate e abaixo do traço o total de partes em que o bolo foi dividido. Ou seja, então, se aqui eu tenho 2 partes do bolo de chocolate, então vai ser 2/8, porque são 2 partes do sabor de chocolate, de um total de 8 partes que foram divididas aqui na forma, tá? O número que vai acima do traço é o numerador, diz o número de partes que está considerando, né? Que foram consideradas. O número que vai abaixo do traço é o denominador e dá o nome para a fração e representa o número total de partes em que foi dividido. Então, o numerador significa as partes que foram consideradas e o denominador representa o que foi dividido, tá bom? Muito bem. Veja como é o nome de algumas frações. Denominador, 2, nome da fração, meio ou metade. 3, quando o 3 estiver lá no denominador, significa como, a gente vai ler como é a leitura? Terços. 4, vamos chamar de quartos. 5, quintos. 6, sextos. 7, sétimos. 8, oitavos. 9, nono. 10, décimos. 100, centésimos, tá? O exemplo, 2/8, 3/8, 2 nonos, 2 décimos, tá bom? Então, aqui alguns exemplos da leitura de fração de acordo com o denominador, tá bom? Lembrando que depois do 9, por exemplo, ou depois do 10, tem o número 11 no denominador, você não vai chamar só o 11, você vai colocar a palavra avos também, tá? Lápis na mão. Veja os bolos que Dorothy fez. As formas que ela usou têm o mesmo tamanho. Este foi o primeiro. Quantas partes do bolo são de chocolate? Quantas partes são de chocolate? Coloque aqui a quantidade. Qual é a fração que podemos escrever para indicar essas partes? Ou seja, só de chocolate aqui representa que fração? Só de chocolate vai representar que fração? Como é a fração que você vai colocar aqui? Aí você vai escrever como se lê essa fração, tá bom? Na forma repartida em metades, que é essa aqui, Dorothy fez este outro bolo. Qual parte desse bolo é de chocolate? Olha aqui, lembrando que é a metade. Como é que a gente coloca a metade em forma de fração? Então, você vai colocar aqui, tá bom? Muito bem. Número 2. A seguir, temos o desenho de uma forma repartida em 6 partes iguais. Então, aqui tem 6 partes iguais. Cada parte representa 1/6 da forma. Aqui é 1/6, aqui é 1/6, aqui é 1/6. Então, cada parte representa 1/6 da forma.
Usando cores diferentes, represente na forma 3 sabores de bolo. Cada sabor deve ter o mesmo número de pedaços. Então, você vai pintar aqui 3 sabores. Então, você vai pintar quantas partes para poder formar 3 sabores? Vou dar só uma dica aqui, ó. Vamos supor que aqui já é um sabor. Vamos supor que você queira pintar essas 2 partes aqui de chocolate. Quais são as outras partes? Tem que ter 3 sabores diferentes aqui dentro, tá? 3 sabores diferentes. Letra A. Quantas partes da forma serão de cada sabor? Quantas partes serão de cada sabor? Que fração da forma representa cada sabor de bolo, do bolo? Então, quando você pintar aqui, você vai ver cada fração, cada parte que você pintou vai representar que fração aqui do bolo. Aí você vai colocar, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, por ter assistido até aqui. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Obrigada e até a próxima.